Irmãos e irmãs, a paz de Jesus para você, para todos e todas. Iniciemos o nosso momento de meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós, que nos retiramos para meditar a vossa palavra. Vem, Espírito Santo, com os teus dons, confirmar a tua presença em nós. Que possamos abrir o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente, para acolher e enxergar a vossa palavra e sair por todo mundo te anunciando com o exemplo de nossa vida as maravilhas do vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje celebrando a solenidade de todos os santos, as leituras nos conduzem a refletir e meditar sobre esse conceito. O que é ser santo, ser santa? A primeira leitura mesmo, que é tirada do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo de 2 a 4 e versículo de 9 a 14, João apresenta a figura da comunidade que sofre perseguições por anunciar a fé em Jesus Cristo. E aí João apresenta para a comunidade: ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 140 mil marcados. É um número simbólico para representar quantos cristãos eram perseguidos e violentamente mortos, mas eram marcados pela fé em Jesus Cristo, eram marcados com o sinal da fé. A marca que todo cristão recebe pela fé é o selo do batismo, o sinal da cruz. Todo batizado que professa a fé em Jesus Cristo é marcado pela cruz de Cristo. A marca do cristão. Eram muitos os convertidos, e que no início do cristianismo também sofriam perseguições e eram violentados por causa da fé em Jesus Cristo. Irmãos, paremos para pensar, e hoje? De que forma nós cristãos somos perseguidos? A Igreja de Cristo continua a ser perseguida? Quais são as formas de perseguição que a Igreja sofre hoje? Não é diferente do passado. Aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo eram perseguidos. Aqueles que confessavam a fé em Jesus Cristo eram perseguidos. A Igreja de Cristo sempre foi e continuará a ser adversária do mal. O mal sempre vem para desviar os marcados em Jesus Cristo. Para desviar os cristãos que lutam e relutam para seguir e professar e testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Na nossa sociedade moderna, são diversas as formas de perseguição que a Igreja sofre. Paremos para pensar quais são esses tipos de perseguição. Irmãos, e nas nossas orações rezemos pela nossa Igreja, perseguida pelo mal que não para enquanto não vê divisão entre a comunidade, até mesmo dentro da nossa Igreja, na nossa comunidade, nas nossas famílias. A Igreja é perseguida na nossa família. Os contravalores que entram e a família que relutam por não ser atingidas por esses contravalores. E muitas outras formas de perseguição. Em nossas orações, rezemos pelas nossas famílias,
Rezemos pelas autoridades da nossa igreja, pelos cristãos, os irmãos da nossa igreja, que anunciam, que se dispõem, que se coloca à disposição do Evangelho e saem a anunciar Jesus e por isso são caluniados e perseguidos de todas as formas. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, muitos teólogos falam, e que formam o coração do Evangelho. Porque as bem-aventuranças é a apresentação de Jesus para o nosso exercício de perfeição rumo ao Pai. As bem-aventuranças são um caminho de santidade. É o caminho que conduz o cristão até Deus, para o reino de Deus. Celebrando a festa de todos os santos, celebramos a festa de todos nós, de todos aqueles que se esforçam para serem verdadeiros filhos de Deus, para testemunhar Jesus Cristo no meio do povo, no meio das pessoas espalhados pelo mundo. Não é fácil, irmãos, ser santos, seguir esse caminho de perfeição. Achamos que os santos e santas reconhecidos e apresentados pela comunidade, achamos que eles enfrentaram um caminho fácil para chegar a receber a coroa da santidade. Quantos outros irmãos e irmãs, santos e santas anônimos, até mesmo na nossa família, podemos até lembrar daquela pessoa tão bondosa da nossa família que o Pai a chamou e eles responderam sim definitivo para a morada celeste, que foram um exemplo de Cristo no meio da nossa família. Irmãos, cada cristão vive a fé e a santidade, o exercício de santidade da sua forma, mas todas as formas se complementam, porque todas testemunham Jesus, procuram testemunhar Jesus Cristo, procuram testemunhar Deus em suas vidas, e Deus não muda. Deus é um só, o Deus misericordioso é um só para todos. Quantos irmãos e irmãs viveram esse caminho de perfeição, sofreram calúnias, ficaram calados para não machucar outros irmãos ou irmãs, para não machucar um outro membro da família. Quantos irmãos e irmãs sofreram calados por serem magoados, por se sentirem magoados e serem magoados com palavras tão duras, e mesmo assim permaneceram firmes no amor, sem detestar, sem jamais sentir ódio daquele membro da família, daquele membro da comunidade. Mas ao contrário, se colocou à disposição para ajudá-lo no que aquela pessoa precisava, ou quando necessitava e o procuravam por ajuda. E é assim, irmãos, a santidade. Alguns santos e santas viveram o exercício da santidade na oração e chegaram à glória da perfeição. Muitos outros viveram a santidade no exercício de sacrifício, de oblação, de oração e de entrega a Jesus na pessoa do irmão necessitado, providenciando o que ele precisava para viver. Hoje, em nossa comunidade, nós celebramos, junto com a festa de todos os santos, a festa de Santa Edviges. Que testemunho de santidade foi Santa Edvige e é para nós a Santa Edviges. Era uma leiga de família rica da sua época que tinha um desejo de se entregar somente a Jesus, ser religiosa, mas para cumprir
os costumes e a tradição do tempo, aceitou o casamento que o pai lhes tinha prometido, com a pessoa que o pai o tinha prometido, escolhido. E depois, no casamento, ela e o esposo combinaram de viver a castidade e a virgindade no casamento, após ter 4 ou 6 filhos. E ela assistiu à morte dos seus filhos e do seu esposo, ajudou a construir vários mosteiros, conventos, e ela e o esposo em vida tirava um pouco do dinheiro do seu salário, do dinheiro que tinha para sustentar a família, tirava um pouco para a sua família e o restante ela ajudava as pessoas endividadas. E ainda ajudava a promover a procura de emprego para essas pessoas, de modo especial os encarcerados da sua época. E assim, irmãos, o exemplo dos santos. Outras pessoas testemunharam a fé em Jesus Cristo, o seu exercício de santidade, em outras formas, em oração, outros na doação aos irmãos, outros na missão anunciando a palavra de Deus, outros na família, dando o próprio exemplo de pai, de mãe, de irmãos dentro da família, morrendo para que o filho tivesse vida e fosse bem, não lhes faltasse nada, morrendo para o irmão, para que o irmão também pudesse ter uma vida digna, um irmão morrendo pelo outro, sofrendo pelo outro, e é assim na comunidade também. Somos uma grande família de irmãos e irmãs que temos um só Deus como Pai. Então, a nossa vida de santidade precisa percorrer este caminho de filhos e filhas de Deus, como diz na segunda leitura de São João. Ele diz: felizes, caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E nós somos todos filhos de Deus, mas no exercício da nossa vida cotidiana precisamos dar testemunho de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Ser filho de Deus é viver o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. É o caminho de perfeição apresentado no Evangelho das Bem-aventuranças, que eu gostaria de destacar, uma que sempre me chamou muita atenção e que eu não entendia muito bem, e eu quero compartilhar com vocês. Lá onde diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que não está nem aí para as necessidades do outro, para as misérias do outro. À primeira vista nós podemos compreender dessa forma. Eu também via desse jeito. Mas depois, com muito exercício de oração e de muito meditar, depois de tanto meditar sobre essa palavra, eu fui em busca, eu fui ouvir os pregadores e eu fui lendo livros onde os teólogos refletiam sobre as bem-aventuranças. E depois, no meio de tudo isso, eu cheguei à conclusão de que ser pobre de espírito é ser vazio de si para entregar-se ao outro. É a gente esquecer de nós mesmos para ajudar as necessidades do outro. É esvaziar-se, é esquecer de nós mesmos. Ser pobre de espírito é esquecer de nós mesmos para promover o outro que passa necessidade, que sofre. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqueles que não têm misericórdia, qual será o seu destino? Cada um de nós podemos responder a essas perguntas. Irmãos e irmãs, aceitemos no dia a dia de nossa vida o grande convite de Jesus para a santidade. É o grande sonho de Deus ter todos nós no seu reino. Por isso o esforço de mandar o seu Filho único para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Ele, a ponto de
de dar até a vida do próprio Filho para que pudéssemos enxergar esta mensagem, este caminho. Rezemos, irmãos. Pai Santo, sabemos que não é fácil o caminho de santidade apresentado por vós, mas vamos no cotidiano de nossas vidas, na vida em família, na vida em comunidade dentro da igreja, na vida no nossa área profissional, junto com os nossos colegas de trabalho. Vamos exercitar, vamos nos esforçar para viver a Tua palavra, o Teu convite a viver as bem-aventuranças. Vamos praticar em nossa vida o exercício de santidade, esquecendo de nós mesmos e nos doando ao irmão que sofre as necessidades temporais e que sofre as necessidades espirituais, que sofre os espaços de amor que não lhe são preenchidos em seu coração, em sua vida. Dai-me, Senhor, calar quando eu quero dar uma resposta má para o meu irmão e minha irmã. Dá-me, Senhor, a graça de, em silêncio, refletir as dores do meu irmão e compreender a sua realidade. Te pedimos, Senhor, neste momento, por todas as pessoas que sofrem, as vítimas da fome e do desemprego, as vítimas das doenças, da pandemia, que ainda é muito forte em todos os lugares do mundo. Pai, olhai por todas as famílias, aquelas que perderam alguém da família de uma forma tão violenta e súbita. Lembremos da cantora Marília e de seus amigos que estavam naquele avião que caiu em Minas Gerais. De todas as pessoas que morreram de forma tão violenta, Senhor. Em Tua misericórdia, perdoai-lhes todos os seus pecados e acolhei, Senhor, no seu reino. Esperamos um dia nos encontrar no grande coro celestial junto de vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, chegando ao final da nossa meditação, deixo o convite para todos no próximo domingo, por volta deste mesmo horário, a meditarmos a Palavra de Deus. Até mais. Fiquem na paz de Jesus. Até o próximo domingo.